Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Carlos Sainz, né? Eu acho que merece um pouco de destaque esse campeonato horrível que o piloto espanhol vem fazendo. Eu não ia comentar sobre isso. Eu me lembro que era um dos vídeos que eu estava idealizando para fazer segunda-feira, né? O ano ruim do Carlos Sainz, né? Porque o Alexander Albon, para quem não sabe, ele é o sétimo colocado do campeonato com 70 pontos. Ele está à frente do Kimi Antonelli, só para vocês terem ideia. Inclusive nessa corrida lá na Itália, um corridaço dele, largando com os pneus duros, com ritmo de corrida fantástico, ele conseguiu ali chegar em sétimo. E em contraste, o Carlos Sainz não pontuou de novo por causa de um erro que, a meu ver, é muito mais dele. Eu acho um incidente de corrida, ok, ali com o Oliver Berman, mas para mim, assim, quem tinha mais chance de evitar esse acidente era o Sainz, porque ele foi tentar fazer a curva como se já tivesse ultrapassado, né? Como se ele já tivesse o carro inteiro à frente do Berman e não tinha. Aí os dois tocaram. E assim, gente, o Sainz, ele tá com 16 pontos no campeonato e o Albon tá com 70. Se a Williams não tem esse quinto lugar dos construtores garantidos, é por causa do Carlos Sainz, né? E é engraçado que ele fica tirando o louro, diz, ah não, agora que eu cheguei na equipe, eles estão vivendo o melhor ano deles em muitos e muitos tempos, né? O negócio chega a ser cômico isso, mas sabe o que é o pior, gente? Ele vem aqui, por que eu tô fazendo esse vídeo agora, nessa quarta-feira? Porque vem o cidadão falar em entrevista, né, que se tivesse na McLaren estaria lutando pelo título, né? Que as escolhas erradas da carreira dele, cara, nossa. Primeira coisa, ele deixou a McLaren para uma equipe melhor na época. Isso não foi uma escolha errada. Então, ninguém vai ter uma bússola de ouro, né? Tipo assim, tem lá, como podemos dizer, tipo, assim, mãe de Ná, para prever que a McLaren sairia do ponto que estava lá em 2020, que era um bom carro, para virar o melhor carro do grid agora em 2025. Né? Ninguém vai saber disso, entende? Você nunca sabe o que vai acontecer. Alguém saberia que a Brown, que foi herança daquela Honda horrorosa de 2008, viraria o melhor carro do grid em 2009? Ninguém. Então, assim, não tem como saber. Viria mudança de regulamento, todo mundo já sabia disso. Mas a verdade é que o cara vem aqui. A minha pergunta é, tipo assim, o quanto que o Sainz se avalia, o quanto que as equipes avaliam ele, né? Porque o cara realmente se acha um talento de campeão mundial. Eu fico realmente chocado com isso. O cara tá fazendo uma entrevista dessa, enquanto ele tá atrás do campeonato do Bortoleto em ano de estreia pilotando uma Sauber, atrás do Berman em ano de estreia pilotando uma Haas, que é capenga pra caramba. Ele tá atrás do Liam Lawson, ele tá atrás do Gasly naquela Alpine horrorosa. Assim, ele não é por falta de equipamento. O carro dele é o quinto melhor do grid esse ano. Não é mil maravilhas, mas tem corridas até que é a quarta força do grid. E a questão é, o cara tá ali, 16 pontos no campeonato inteiro. 70-16 contra o companheiro. Muita gente achou agora o Albon vai ter dificuldade, vai ter um companheiro de verdade, né? Agora eu quero ver o Alexander Albon. No final, o Colapinto parece ter colocado mais pressão no Albon do que o Sainz. Assim, o Alexander Albon tá passando em cima do Sainz com uma facilidade que chega a assustar. E aí o cara ainda se acha talento de campeão mundial. O Sainz é um bom piloto. Eu acho assim, essa é a definição dele. Ele é bom, mas eu não acho ele um cara diferenciado. Para pensar, assim, o cara passou esse tempo todo lá na Ferrari, etc, né? E assim, ele dá essa declaração, porque se eu tivesse essa McLaren, até parece que a Ferrari só entregou bosta para ele pilotar. Tipo, o carro de 2022 no início do ano era o melhor carro do grid. Não à toa, o Leclerc liderou a primeira parte ali do campeonato, se a gente for pegar o primeiro quarto do ano. E quem estava disputando o título naquele primeiro quarto do ano? O Charles Leclerc, o Verstappen e o Pérez. Lembra do Sérgio Pérez no início de 2022? Ele chega em Mônaco, se não me engano, a 15 pontos do Leclerc, a 7 do Verstappen. Olha o companheiro que ele tinha. O Verstappen chegou em Mônaco, ele ganhou aquela corrida e estava a 7 pontos do Max Verstappen. E o Sainz, onde estava? Ele rodando, batendo muitas vezes em treino livre. Ele bateu em Imola, ele bateu em Miami, ele rodou sozinho lá naquela segunda volta na Austrália. Ele cometeu um monte de erros quando tinha um carro muito competitivo em mãos. E até a vitória que ele teve aquele ano, que é um negócio de ter assim, a Ferrari entregou na mão dele, porque a vitória era do Leclerc, né? O Leclerc estava andando mais rápido que ele com o bico quebrado. Aí eu fico olhando para isso, né? Tipo, ele teve uma chance boa ali. E olha o ano de 2024. Ele não faz uma temporada ruim. Eu não quero dizer que o Sainz é um piloto ruim. Mas para pensar que em 2024 a Ferrari poderia ter sido campeã de construtores. Porque assim, o carro da Ferrari estava andando bem,
ele estava fazendo um ano muito legal, mas a questão é, os erros que ele cometeu, tipo Interlagos na chuva, rodou, bateu, né? Aí você tem a corrida do Qatar, ele teve uma estratégia, acabou sendo ruim, mas ele não conseguiu passar um Gasly. E aí a gente tem aquela corrida dele no Azerbaijão, que estava indo bem pra caramba, e ele faz aquela lambança contra o Pérez, né? Que assim, mesmo que ele tivesse chegado em quarto, vamos supor que o Pérez passasse ele de volta ali na freada da curva, porque era até a tendência, estava lado a lado, e o Pérez estava seguindo a linha do Leclerc, aí o Sainz achou, não, eu que vou seguir a linha do Leclerc, ele que chega pro lado, aí o carro tá assim, um terço de carro do lado dele, aí os dois acabaram se tocando, um negócio inacreditável. Você tem que respeitar o espaço do outro piloto, e o Sainz não fez isso, né? Mas a questão é, supondo que ele chegasse com 12 pontos ali, ele teria 12 pontos a mais e a McLaren 4 a menos, porque o Sainz, o Norris, com aquela batida toda, ele ganhou 4 pontos por causa disso. Então, assim, esse foi o tamanho do prejuízo. No mínimo 16, podia ter sido 19 pontos a mais para a Ferrari, né? Imagina chegar no final, na corrida final, com uma situação dessas. Mas não, o cara causou aquela situação toda. As oportunidades que ele perdeu naquela temporada são muito maiores que as do Leclerc. E aí, a gente vê esse tipo de coisa, né? O Carlos Sainz, ele teve boas oportunidades na carreira dele, etc. E não pode criticar isso, né? Ele tem que entender que as equipes não o avaliam como campeão mundial só pelo fato de que, assim, teve vaga na Mercedes, eles preferiram dar para um garoto de 18 anos, né? Teve vaga na Red Bull, eu acho que a análise era muito simples. Ele é um cara que vai sofrer a mesma coisa que o Pérez, porque ele não é nada melhor que o Pérez, né? Mas são pilotos do mesmo nível, ele, Bottas, Pérez, são pilotos do mesmo nível. Sainz, Pérez e Bottas são todos do mesmo nível. Agora, eles olharam, eu não vou trocar 6 por meia dúzia, né? Melhor eu colocar mesmo o Tsunoda, coisa. Eu acho que o Sainz estaria performando melhor que o Tsunoda e Lawson, mas a questão é mais barato, né? Assim, você tem menos prejuízo, eu não acho que seria tão melhor ao ponto de equilibrar as coisas na Red Bull. Isso não ia acontecer. Eu acho engraçado quando o Max Wilson ficar falando que ia ser diferente, que o Sainz ia equilibrar, incomodar o Verstappen, como se o Sainz fosse uma contratação para equilibrar o Verstappen, sendo que os caras já foram companheiros. O Verstappen com 17 anos fez o triplo de pontos que o Sainz, né? Não é como se fosse próximo essa disputa. Então, para mim, assim, o Sainz ele tem que ter um pouquinho de consciência na cabeça e entender. Eu sou um bom piloto, sou um piloto capaz de estar na Fórmula 1, isso aí não é questionável, mas é questionável a questão dele ser talento de campeão mundial. Ele não é. Ele é um piloto bom, é um piloto que serve para essas equipes de médio escalão, pode até ser um bom segundo piloto numa equipe de primeiro escalão. Mas é isso. Não espere que ele vá conseguir lá empilhar vitórias, conseguir um monte de resultados extraordinários, porque isso não é o Carlos Sainz. Ele tem até nos seus grandes momentos, ele fez um grande início em 2024, mas foi só isso, né? E a gente viu que, com o decorrer de 2024, o Leclerc foi tomando protagonismo e se mostrou o melhor piloto da Ferrari, porque isso aí também, quem negava isso também é muito doido, né? Então, a ver agora o que acontece para ele nesse fim de temporada de Williams, mas essa declaração dele na McLaren é um negócio surreal, sério. O cara tá levando 70-16, ele tem que focar em trabalhar para consertar esses problemas e superar o álbum, porque muita gente acreditou que ele vinha para equilibrar as coisas na Williams e no final tá levando um sacode do piloto tailandês. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.